Eu estava vendo um trecho de uma entrevista do Sérgio Moro, o Felipe Moura Brasil, do Antagonista, onde ele estava falando sobre o juiz de garantias, né? Que o Bolsonaro sancionou, né? Ele não vetou. E realmente é uma coisa muito estranha, entendeu? Acho que a maioria dos brasileiros não sabe bem o que é juiz de garantia, como é que funciona, etc. O Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, ele elaborou um pacote de medidas contra a corrupção. E que nem eu já falei aqui nesse canal, o executivo, tudo que ele faz tem que ser aprovado pelo legislativo, né? Pelo Congresso, que é os deputados, e os senadores. Eles têm poder tanto de vetar coisas que o presidente faz e vice-versa, eles têm que trabalhar em harmonia. E aí, desidrataram bastante, né, o pacote anticorrupção do Sérgio Moro, né, os deputados, que são muito honestos, né, nossos deputados no Brasil. E como se não bastasse, alguns deputados colocaram ainda um acréscimo nesse projeto, que é o juiz de garantia. Um detalhe, esse projeto parece que tinha sido idealizado primeiro pelo Marcelo Freixo, mas quem colocou ali no Congresso foi um deputado do PT, acho que foi o Paulo Teixeira do PT, e mais outro deputado petista. Pegaram e colocaram lá. O que é esse juiz de garantias? Esse juiz de garantia já existe já em países como, por exemplo, Portugal, Alemanha, mas no Brasil não. O juiz de garantia é um juiz que atua na parte investigativa da polícia, dos crimes. Então, por exemplo, a polícia vai investigar um político corrupto. Digamos que na sua cidade o seu prefeito seja corrupto. Um exemplo hipotético, não sei de qual cidade você é. Aí o promotor público, né, o Ministério Público Federal, vai pedir que a Polícia Federal investigue. Olha, esse prefeito está meio suspeito, dá uma investigada lá que eu acho que ele está desviando o verbo. A Polícia Federal, com o juiz de garantia, todas as várias medidas que a Polícia Federal vai fazer na parte criminal e investigativa, eles vão ter que ter autorização de um juiz. Por exemplo, vamos grampear o prefeito para ver se ele está tendo conversas ilegal. A Polícia Federal não vai poder grampear por grampear, eles vão ter que ter primeiro a autorização de um juiz. O juiz pode negar ou autorizar o grampo. Que nem na época do Lula, que teve um grampo lá de conversa da Dilma, do Lula, etc. Até o Temer, né, foi grampeado, o Aécio Neves. Com o juiz de garantia vai ser mais difícil. Não que isso não possa acontecer, mas vai ser mais difícil, porque a Polícia Federal vai ter que ter autorização de um juiz, e dependendo do juiz, pode ser que o juiz não autorize. Até porque tem muitos juízes por aí que tem conchavos, né, com políticos. Então pode ser que não autorize. A Polícia Federal vai querer, por exemplo, investigar a conta bancária daquele prefeito, para saber se ele está tendo uma movimentação atípica. Também não vai poder fazer, vai ter que ter tudo uma autorização prévia de um juiz. A Polícia Federal descobre que o prefeito é corrupto, vai querer mandar prender preventivamente esse juiz. Ó, vamos prender esse prefeito porque ele está agindo com corrupção. Também não vai poder. Até para uma prisão preventiva ou coisa do tipo, vai ter que ter a autorização de um juiz. Então o juiz de garantia foi criado por esse pessoal da esquerda por causa do Lula, dos membros do PT que foram presos. Então eles acharam que as autoridades foram abusivas, como o Moro, a Operação Lava Jato, etc. e tal. Então eles criaram esses mecanismos para dificultar o trabalho da Polícia Federal. Porque, por exemplo, se fosse o Lula, se tivesse juiz de garantia na época do Lula, talvez o Lula não tivesse sido nem preso. Porque tudo aquilo que foi feito, grampo, investigação, acessar algum local para coletar provas, todas essas funções teria que ter passado por um juiz. Pode até ser que teria acontecido da mesma forma, o Lula ter sido condenado e preso, mas teria sido muito mais difícil, e dependendo do juiz, se fosse um juiz amigo, um juiz que tivesse algum tipo de conchavo, o juiz teria negado tudo, não teria acontecido nada. Não só o Lula, Aécio, Serra, todo mundo, qualquer partido político. Então esses aí são mecanismos que dificultam o trabalho da Polícia Federal. A polícia não tem mais aquela liberdade toda de investigar um criminoso se não tiver tudo um aval de um juiz. Tem que ter dois juízes no caso, um juiz que vai ficar ali acompanhando a investigação, autorizando ou negando tudo, e no processo final um juiz que vai julgar o caso, que nem o Sérgio Moro, o juiz que só vai dar a sentença. Que é uma coisa que realmente só atrapalha, é mais burocrático, né? É que nem você colocar pedras no caminho. Em vez de você andar reto numa estrada, não, você vai colocar um obstáculo aqui, uma cancela ali, vai colocar um barril deitado ali no chão, só para colocar obstáculos. O que vai dificultar muito o trabalho da polícia, vai favorecer muitos políticos corruptos. Aí o Moro, quando era ministro da Justiça, ele recomendou ao Bolsonaro que vetasse isso daí. Ele falou, não, presidente, isso aqui é uma bobagem, isso aqui vai dificultar o trabalho da polícia, então vamos vetar isso daí, presidente. E o Moro, quando era ministro da Justiça, ele, segundo ele falou para o Felipe Moura Brasil, ele costurou um acordo com o Senado, justamente para que se o Bolsonaro vetasse, ó, eu veto isso daqui, não vou aprovar. O Senado não ia derrubar o veto, porque é assim que funciona a democracia, você tem que trabalhar com os outros poderes. Então o Moro, como ministro da Justiça, ele conversou lá com os senadores, com o senhor Davi Alcolumbre, com os líderes partidários. Eles falaram, tudo bem, Sérgio Moro, se o presidente vetar, a gente vai manter o veto, a gente não vai derrubar.
e já vai passar com o veto do presidente. Mas aí, estranhamente, o presidente não vetou isso daí, ele sancionou. Mesmo com o Moro recomendando para ele vetar, e mesmo com o Senado dando carta branca para ele, falando, olha, a gente vai deixar passar. O presidente vetou. Não vetou, aliás. Aí fica essa pergunta, né? Qual é o interesse do Bolsonaro em não vetar isso? Ele não falou que queria combater a corrupção, ele não se elegeu nessa onda antipetista, da Lava Jato e tudo mais? Qual é o interesse dele em não vetar uma coisa que coloca obstáculos no combate à corrupção? Mesmo sabendo que tem carta branca. E depois ainda vai em manifestações, né, como ele foi várias vezes seguidas, pedindo o fim do Congresso e do Senado, como se o Congresso e o Senado não deixassem ele governar. Sendo que o Senado deu carta branca para ele. O seu Davi Alcolumbre falou, se você vetar, a gente vai manter o veto. Qual é o objetivo dele? Não é estranho? E é o mesmo presidente que depois ainda fala que tem que deixar ele governar, senão o PT volta. Ele enfraqueceu vários mecanismos de corrupção, porque o juiz de garantia não tinha na época do PT. E depois ainda vende a ideia de que o Bolsonaro está combatendo a corrupção para impedir o retorno do PT. É estranho. Será que é porque os filhos dele também estão vários problemas, incluindo rachadinha e outras coisas, e ele sabe que a Polícia Federal já estava investigando os filhos dele? É uma hipótese. E não foi só essa medida, né? Ter tirado o COAF do Ministério da Justiça, acabado com restringida as delações premiadas, um montão de medidas que o Bolsonaro fez contra o combate à corrupção. Então aquela estrada que a Polícia Federal seguia para chegar até o corrupto, agora ela não tem só uns obstáculos, ela tem uns buracos no meio, tem uma ponte, tem que cruzar um rio. Tudo isso. Aí fica essa questão, né? Quem defende ainda esse governo, com todo respeito, eu digo, será que as pessoas não raciocinam sobre essas coisas? Várias dessas medidas, como essa medida boba de um juiz de garantia, só vai colocar obstáculos no trabalho da polícia. Inclusive as leis também de abuso de autoridade vão dificultar cada vez mais o trabalho da Polícia Federal. Você sabe quando é que esse país vai mudar, pessoal? Nunca. É por isso que eu falo sempre, sabe, que se eu tivesse condição eu saía desse país. Porque é um país que dá um passo para frente e 2 passos para trás. Nunca vai mudar. Os políticos vão continuar roubando, vai continuar uma roubalheira, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todo mundo. Quando você vai comprar um pãozinho na padaria já está uma fortuna. Você vai comprar um gás de cozinha já está uma fortuna. Tudo nesse país é caro por causa da corrupção. É o bendito custo de vida. Para você comprar uma casa, um carro, até sobreviver nesse país é difícil. Porque tudo é corrupção. E aí quando o país começa a avançar com medidas anticorrupção, colocam esse monte de obstáculos no caminho, que isso só custeia a vida do povo, porque quem paga isso é a gente. É o nosso dinheiro, é o nosso trabalho. Sabe quando é que essa porcaria de país vai mudar, pessoal? Nunca.